Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia 3 de julho. Hoje estamos celebrando o apóstolo São Tomé. Tomé foi apóstolo de Jesus, foi aquele homem que, fraco na fé, precisou tocar o Senhor para acreditar que o Senhor estava ressuscitado. E celebrando São Tomé, nós ouvimos um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Diz o texto: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Amados e amadas de Deus, os apóstolos estão reunidos, é o primeiro dia da semana, Jesus se coloca no meio deles, o ressuscitado aparece aos apóstolos. E quando Tomé vem para estar com o grupo dos 12, os discípulos lhe contam: vimos o Senhor. Mas Tomé é o homem fraco na fé, Tomé é o homem que precisa tocar a mão de Jesus, precisa tocar o lado de Jesus. Se ele não tocar, ele não acredita. Tomé representa aqui a fé frágil, Tomé representa aqui a fé que precisa de ser cada vez mais amadurecida, a fé que precisa ser amadurecida. Tomé é convidado a ser o primeiro a crer sem ver, mas ele não consegue dar esse passo. Ele precisa ver para crer, ele precisa tocar para crer. Continua o texto. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Amados e amadas de Deus, 8 dias depois, quer dizer, o primeiro dia da semana, os apóstolos estão novamente reunidos, os discípulos se encontram novamente reunidos em casa e Tomé está com eles. As portas estão fechadas, Jesus se coloca no meio deles. É o ressuscitado que não pertence mais ao nosso mundo, que pertence ao mundo escatológico, ao mundo de Deus. É o ressuscitado que tem uma corporeidade sutil agora. É aquilo que São Paulo fala na Epístola aos Coríntios, na primeira epístola, tem um corpo espiritual e por isso se coloca no meio dos discípulos e diz agora a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Quer dizer, é ele mesmo que viveu com os apóstolos, ele mesmo que morreu, é ele mesmo que está ressuscitado, é ele mesmo que está vivo. A sua mão possui a marca dos pregos, o seu lado possui a marca da lança. É ele mesmo, não é um fantasma, é o Senhor que viveu com os apóstolos, conviveu com eles, anunciou o reino de Deus. É ele que está ressuscitado, está vivo. E então Tomé faz agora a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, a partir do momento que vê, Tomé professa que Jesus é Deus, que é o seu Senhor, que o seu Senhor é Deus. E Jesus então lhe diz: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Quer dizer, Jesus censura Tomé. Censura por quê? Censura sua incredulidade. É um homem fraco na fé. Você acreditou porque me viu. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. No fundo, amados e amadas de Deus, Jesus diz que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque nós acreditamos, nós seguimos hoje o Senhor sem tê-lo visto. Peçamos a graça nesse dia em que celebramos São Tomé, a graça de crescermos na fé, a graça de uma fé cada vez mais profunda, de uma fé que vá cada vez mais se radicando verdadeiramente no centro, que é o Senhor ressuscitado, vivo e atuante no meio de nós. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.